Diz assim Mateus 7, 24 em diante: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-eis ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós já oramos, já intercedemos um pelo outro, já declaramos vida neste ambiente, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos parentes. Senhor, nós já fomos edificados pelos testemunhos. Sim, Senhor, nós já louvamos em teu santo nome, junto com os jovens da igreja. E é neste momento, Pai, que agora nós vamos ouvir mais um pouco da tua palavra, mais um pouco nós vamos ter entendimento e conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e fale conosco neste lugar. Se assente, por gentileza. Louvado seja Deus. Que momento agradável de nós estarmos na casa do Senhor. Mateus, ele vai relatar esse texto que para nós é conhecido, aonde o Senhor Jesus ele está trazendo um sermão para conhecimento e explanando sobre um exemplo de uma casa construída sobre a rocha ou de uma casa construída sobre a areia. E o que vai me chamar a atenção nesse texto, e o que tem uma clareza que é muito grande para nós, é que independente da nossa formação, independente do seu cargo, independente, ou seja, da sua função ministerial, ou até mesmo do seu credo religioso, as dificuldades, ela vem para todos. Diga comigo, as dificuldades, ela vem para todos. Por quê, pastor? Porque o texto está dizendo que aquele que constrói, aquele que edifica, aquele que plana a sua casa sobre a rocha, ou até mesmo aquele que o texto se diz insensato, que constrói a tua casa sobre uma areia, o texto diz que no verso 25: e a chuva cai, os rios se encherão, os ventos soprarão e baterão com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. E isso quer dizer o quê? Mesmo que a sua fé, os seus princípios, o seu devocional, aquilo que você crê, você está alicerçando na rocha. Pastor, o que é a rocha? É a presença de Deus. Ele está dizendo para mim e para a igreja, independente do que você tem colocado em prática do seu dia a dia, vai vir a chuva, vai vir o vendaval, vai vir a tempestade, ou seja, vai vir os dias difíceis. Isso é fato, isso é relativo, e isso traz ao nosso coração uma transparência muito grande, que nós não estamos livres dos vendavais, que nós não estamos livres da tempestade. Agora, o que vai fazer a diferença? O que vai mudar? E como enfrentar isso? Ou seja, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Nós precisamos entender isso. Colocar a palavra de Deus em prática. O texto diz que em Lucas capítulo 8, verso 19 ou 21 diz assim:
a mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele, porém, respondeu. Olha o que Jesus responde para a multidão ou para os seus parentes que quer se aproximar dele: minha mãe e os meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Meu Deus, Jesus ele fala: olha, avisa lá os meus parentes que para mim os meus parentes é aquele que ouve as palavras de Deus e aqueles que a praticam, aqueles que a obedecem. Jesus está dizendo: olha, chegou um recado a mim que eles querem vir falar comigo, mas diga a eles que esses são a minha família, é esses que estão voltados à minha presença, é esses que estão me ouvindo, é esses que estão praticando aquilo que eu tenho ensinado. E nós precisamos entender que para que nós possamos viver o Evangelho de Cristo em sua plenitude, nós não precisamos e não podemos viver a presença do Evangelho pelas nossas emoções. Diga a essa pessoa que está do teu lado: não viva o Evangelho de Deus por suas emoções. Tem muitas pessoas dentro da igreja vivendo nas emoções. Tem muitas pessoas entrando em campanha, saindo em campanha, e indo em vigílias, e vivendo emoções. E não é dessa maneira que nós serviremos a Deus. Porque servir a Deus tem algumas características que o Senhor nos chama para meditar nessa noite. E uma delas é o quê? Servir a Deus nós precisamos ter coragem. Para servir a Deus nós precisamos ter coragem, irmãos. Nós precisamos bater no nosso peito e dizer: eu sirvo a Deus. Por que, pastor, coragem? Porque pessoas vão afrontar a sua fé. E ter coragem é onde você estiver, você declarar ao Deus que você serve, não com as suas emoções, não, mas verdadeiramente com coragem de corpo, alma e espírito, e declarar: não, eu sirvo a Deus e eu tenho os meus princípios. Nós precisamos entender os nossos princípios na presença de Deus, daquilo que Ele almeja que nós façamos. Nós precisamos ter garra. Temos que carregar o Evangelho de Deus com garra, coragem, garra na presença dEle. Nós precisamos ter propósitos. Servir a Deus, alicerçar a tua casa sobre uma rocha, sobre o Evangelho, sobre a cruz do Senhor, sobre a presença dEle. Nós precisamos ter coragem, garra, propósito na presença dEle. Nós precisamos decidir sobre a nossa vida e lutar as nossas guerras, mas só que não só em favor de nós mesmos. Olha para essa pessoa e diz assim: o Evangelho não foi feito só para você. É forte isso, hein? O Evangelho não foi feito só para mim. Não foi feito. Porque quando eu decidi lutar em favor de mim, mas eu também preciso decidir lutar em favor da minha família. Eu preciso decidir lutar em favor de um povo. Eu preciso decidir lutar em favor de uma geração, de uma nação que precisa conhecer os princípios do Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver não pelas emoções, porque o inimigo ele não vai viver de emoção, não. Ele é declarado a te derrubar, a te destruir, a parar os seus projetos, a parar aquilo que você um dia sonhou. E ele não vive de emoção, não. Ele vive no propósito de derrubar a tua vida. Nós precisamos, através não só de emoção, mas de propósito, de garra, de luta,
em favor do Evangelho, em favor de alicerçar a nossa casa na presença dEle. Aí como que eu vejo isso? Como que eu trato isso? É olhar para si mesmo. Ou seja, eu preciso olhar para a minha fé. Depois que eu coloco isso, servir a Deus com coragem, servir a Deus com garra, com propósito, com luta em favor de algo que eu coloquei em meu coração. Agora eu vou olhar para mim, vou olhar para a minha fé, porque para mim colocar esses adjetivos na presença de Deus, alicerçar a minha casa na presença do Senhor, sobre a rocha, eu preciso ver se realmente a minha fé está em Cristo Jesus. Eu preciso realmente ver se a minha casa está alicerçada na presença dEle. A senhora começa agora a olhar para dentro de você. A senhora agora começa a olhar, o Senhor começa a olhar para dentro do Senhor e começa a visualizar: ei, olha para a sua fé agora, em nome de Jesus. Olha para você. Vê se realmente tudo isso está sobre a rocha. Quem é a rocha, pastor? É Cristo. Será que realmente você está vivendo o que Cristo mandou você viver? Ou você está vivendo por emoções? Ou você está vivendo um conto de fada? Ou você está vivendo aquilo que estão dizendo? E quando você olha para a realidade, não é isso que estão falando. A realidade é outra. A realidade é outra. Estão falando muito de emoções. E a realidade não é essa. As emoções elas passam, as emoções são passageiras, mas nós precisamos olhar para nós, olhar para a nossa fé e ver se realmente está sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pastor, como eu sei se estamos sobre a rocha que é Cristo? Pastor, quais os sinais que eu vou ver se realmente estamos sobre a rocha? Sabe como? É no dia da chuva. É no dia da tempestade. É no dia dos vendavais. Vou repetir mais uma vez. É em as chuvas, os vendavais, as tempestades, os dias maus, os dias difíceis, os dias de lutas, os dias de guerras, o dia que não há provisão de Deus, o dia que você olha para a direita e olha para a esquerda e não encontra socorro, é o dia que você olha e vê: Senhor, é só eu e o Senhor agora, é os meus joelhos declarando guerra nessa noite, nesse dia. Eu não sei se é de pé, se é deitado, se é de joelhos, se é chorando, mas é nessa hora que você vai olhar e vai dizer se realmente você está vivendo de emoção ou você está vivendo aquilo que o Evangelho está dizendo que você tem que viver. Haverá lutas, haverá provas, haverá dias difíceis, mas todos os dias eu estou olhando como aquele que um dia estudou para as grandes obras, para os grandes prédios, olhando primeiro para a fundação, olhando para primeiro como se fosse uma árvore começando a nascer, começando a gerar, e suas raízes começam a brotar para baixo, e depois ela começa a erguer. Aí vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e ela permanece firme. Aleluia. Lembro eu que dentro do residencial que eu entrego, muitos terrenos lá sendo deslatados, porque é muita área verde, e eu passando, tem árvores lá que eles vão tirar, que só de raiz dá mais de 2 metros, irmãos, e eles não conseguem chegar a tamanha profundidade que há dela. Eles tiram um barranco, quando você via a primeira árvore das folhas, e para baixo, às vezes tem até mais raiz do que o próprio tamanho dela. E os tratores passam dias, homens, dias e noites ali para tirar aquela raiz
e você vê aqueles galhos tão grandes, arraizados para baixo, e vem ferramenta, e vem corte, e vem trator, e vem aquele monte de maquinário para arrancar aquilo lá de dentro. E eu olhava para aquilo e falava: Senhor, como trabalhado o Senhor é lindo. E o Senhor nos compara como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que o Senhor tem cuidado. Mas quando nós vivemos de emoção, nós não deixamos Deus a colocar as nossas raízes até a profundidade que Ele quer colocar. Nós não deixamos o Senhor trabalhar conforme a vontade dEle. Nós olhamos para nós e já achamos que nós temos estrutura para enfrentar vendavais. Nós já olhamos para nós e pensamos que nós já temos estruturas para enfrentar enchentes. Não. Nós precisamos primeiro olhar para a rocha que é Cristo e dizer: Senhor, todos os dias eu vou olhar nesse alicerce, todos os dias eu vou planar minha casa sobre o Senhor, porque talvez venha um vento forte, mas também pode vir um vento fraco, e é nesse período que eu vou caminhando na Tua presença, porque o dia que se levantar o maior vento, ei, a minha casa vai estar alicerçada na Tua presença. Quem crê nessa palavra, aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. É tempo de deixarmos de lado as nossas emoções, porque nós precisamos mostrar para Deus que nos nossos dias difíceis, apresentar a Ele: a minha casa está na Sua presença. Porque quando eu olho para esse Evangelho, eu estou vendo que todos nós, Deus Ele não mente, Deus não nos engana. Deus Ele faz menção da Tua palavra e dizendo: se Tu estarás em mim, eu estarei em vocês. Pode vir os dias difíceis, mas eu estou cuidando de vós, eu estou cuidando. Então o seu vizinho vai passar dias difíceis, o seu familiar, os seus parentes, os seus amigos, e não pense que você é super-herói, não pensa que nada vai te atingir, porque Ele diz que teriam dias de lutas, dias difíceis, mas Ele não se apartaria de vós. Ele não se aparta de vós. O que nós precisamos é não viver de emoção. É tempo de despertar para o amadurecimento. Nós, como cristãos, nós precisamos despertar para um período de amadurecimento, igreja. Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de construir, não há mais tempo de planejar brincadeiras, aquelas que nós façamos ou fazíamos todas as vezes que íamos à praia: construir castelinhos de areia. Porque um castelinho de areia não precisa ser muito forte a onda. Castelinho de areia não. Basta ela estar mais próxima da onda, que pode vir a menor possível, que ela vai derrubar. Oh, Senhor. Mas quando nós entendemos que não é mais pela emoção, mas é do propósito de servir a Deus, nós vamos viver o melhor. Nós vamos demonstrar para Deus quem nós estamos apresentando aos nossos inimigos. Eu quero que você hoje, que a senhora, que o Senhor hoje entenda, porque nós passamos por esses dias um vendaval muito grande. Em nenhum momento foi nos avisado, em nenhum momento chegou um profeta ou uma profetisa. Pastor, vocês nunca foram avisados? Sim, a palavra de Deus diz que poderia acontecer, que a tempestade poderia surgir em qualquer momento da nossa vida. Pastor, aonde estava o seu alicerce? Irmãos, eu sou fiel em dizer que nessas horas de grande dificuldade, nós fazemos que nem uma palmeira. Vai para um lado, vai para o outro, chega a quase tocar no solo, mas o Senhor, Ele te levanta todos os dias. Sabe ali, aquele bambu que inclina com a vendaval e te leva lá embaixo,
com esses ventos fortes de trás lá em cima novamente. Assim nós enfrentamos esses dias. Ei, quem disse que a senhora, quem disse que o senhor não pode passar por isso? Pastor, o senhor está profetizando? Não. Em nome de Jesus, eu estou repreendendo todo vendaval sobre a tua vida, toda tempestade, tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra ti. Mas eu estou declarando sobre a tua vida: não viva de emoções, coloque a tua casa, a tua vida na rocha que é Cristo Jesus. Ninguém está impedido de passar por provações. Ninguém está impedido de passar por provações. A tempestade ela está aí para todos, irmãos. Seja cristão, seja espírita, seja católica, seja qual for o credo religioso, todos não estão impedidos de passar por provações. Mas o Senhor ministrou o meu coração. Ele disse assim: diga à minha igreja, diga à minha igreja, assim diz o Senhor: eu sou o que dou livramento no dia do mal. Eu vou repetir mais uma vez. Talvez a senhora está despercebida aí, talvez a senhora está pensando no que vai fazer amanhã, na janta que se vai preparar ainda hoje à noite, está pensando o caminho de voltar à tua casa, mas eu vou repetir porque foi Deus que mandou. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus do livramento no dia da tua angústia, no dia da sua servidão, no dia que você vai olhar e não vai ver ninguém, mas Ele diz: eu sou um Deus de livramento, eu sou um Deus dos cuidados com a minha igreja. Você não está impedido de passar provações, mas no momento da provação eu estarei contigo todos os dias. Aplaude e glorifica a Deus, porque Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus de providência. Assim diz o Senhor: eu sou a rocha, eu sou a rocha, eu sou a rocha, eu sou a rocha. Ah, xaramão decai, alamão decanto, aramalabachou, elemão decanto, aramandai. Eu sou o Deus que cuida da tua vida, filha. Eu sou o Deus que cuida da tua vida, filho, porque tem colocado a tua casa sobre a minha presença. Ei, o vento soprou, o vento vai soprar. Mas você não vai construir tua casa sobre areia, que em qualquer momento pode ser levada. Não, não. Muitos vão olhar e vão dizer, e vão contemplar o vendaval que tu passaste, a tempestade que tu enfrentaste, mas olhaste para ti e verás: eu, diz o Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre aquilo que você tem colocado, porque não é o seu intelecto, não é o teu estudo, não é a sua capacitação, não é o ministério que eu te dei, não, 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 é aquilo que você tem almejado em colocar a tua vida em minha presença, diz o Senhor. Ei, glorifica o seu Deus com as suas palmas, glorifica o seu Deus com as suas palmas, porque nessa hora, igreja, não existe cargo eclesiástico, não existe apóstolo, não existe bispo, não, nessa hora não, no tempo do vendaval, da chuva, da tempestade, não importa ser reverendo, não importa ser pastor, é presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, não, músico da casa do Senhor, não, nessa hora não existe isso. Se você tem algum cargo desse, glorifica a Deus. Se Deus te presenteou, se Deus lhe confiou com um cargo como este, glorifique a Deus e dê o seu melhor para Ele, ofereça o seu melhor. Se Deus te chamou para te capacitar para algo dentro da casa do Senhor, se dedique, se entregue, faça o melhor para Ele. Ei, traga aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, para que todos vejam o Deus que você tem servido. Mas no dia mau, o que vai mostrar
o que vai te trazer sustento, o que vai te trazer o refrigério na provação, é daquilo que você tem construído na presença de Deus. É o que você tem colocado na presença de Deus. Sim, a sua fé. Aonde está a sua fé se os dias difíceis virem? Aonde está a tua fé? Porque eu lembro que na semana que veio o vendaval, parece que a nossa fé, vai embora. Aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós ministramos, aquilo que nós fazemos declaração do Evangelho de Cristo, nas horas difíceis, foi embora. E você se sente sozinho. Fala, Senhor, e agora? E agora? Parece que as suas orações não alcançam mais o céu, parece que o Senhor não abriu mais as portas do céu, mas o Senhor está só olhando para nós e vendo até onde nós vamos, até onde está a nossa fé, até onde nós podemos chegar. E a verdade é uma só: nós estamos aqui até hoje porque a nossa fé está alicerçada sobre a rocha. Aleluia! A nossa fé está alicerçada sobre a rocha. Deixa vir a tempestade, deixa vir a chuva, deixa vir os tempos difíceis. Ele pode vir, mas a tua fé está na presença de Deus. Está na presença de Deus. Aquilo que Deus te deu, faça com amor, faça com carinho, faça com gratidão. O dom que Deus tem te entregado, desenvolva ele na presença de Deus. Mas nos dias das suas dificuldades, não é isso que vai fazer declaração ao Deus do impossível, ao Deus de cura, de milagre, de prodígio. Não, é aquilo que você tem colocado na presença dele. É os altares que você tem construído, tem se dedicado à presença do Senhor. É aí que vai estar a sua fé. É aí que ele vai ver e vai dizer: não é uma mulher, não é um homem insensato, não. É um homem que tem conhecido quem eu sou. Não só pelo que falaram, não só do que pregaram, não. Porque aquilo que nós pregamos, aquilo que nós evangelizamos, aquilo que nós cantamos, nos dias da luta, nos dias da dificuldade, é isso que nós temos que colocar na presença de Deus. É isso que nós temos que apresentar a Deus. Aquele culto que você ouviu, aquela palavra que um dia te sustentou, aquele louvor que um dia falou no seu coração, aquela palavra que um dia ministrou a sua alma. É no dia dessa prova, é no dia dessa luta, porque ninguém poderá passar. Mas Deus irá te sustentar, Deus irá cuidar de ti. Deus diz: eu sou a rocha, eu sou o seu alicerce, eu sou aquilo que você tem plantado, eu sou aquilo que você vai colher. Eu sou a vida. Aplauda e glorifica e exalta o santo nome dele. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Apresente a Deus a sua vida. Apresente a Deus aquilo que você tem alicerçado. Apresente a Deus. Sim, apresente agora. Fala com Ele: Senhor, em nome de Jesus, Pai. O dia mau ele pode vir. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. Mas sempre será daquilo que eu estou construindo na sua presença. A minha casa está sobre a rocha. A minha casa está sobre a rocha. Aquilo que eu tenho planejado, daquilo que eu tenho colocado na tua presença. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. A tua igreja está entendendo nessa noite que não é o cargo, não, pastor. Não é aquilo, não é aquilo que Deus tem te capacitado, não. Aquilo que você tem anunciado, daquilo que você tem pregado, daquilo que você tem cantado, não. Mas é mais ainda. São os
e vai dizer: Senhor, não há outro que possa me socorrer, não há outro que possa me visitar, não há outro que possa transmitir aquilo que eu tenho declarado para o Senhor. Sim, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Pai. Sim, meu Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelas suas palavras. Que nessa noite o meu alicerce continue